Preparativos para a batalha. Parte 3. Fazia 2 meses desde a declaração de guerra do Império. Sobre todos estava a estação que transformava a respiração exalada em vapor branco. Em vilarejos por todo o reino, a maior parte do trabalho tinha transitado do exterior para o interior. Poucas pessoas se aventuravam fora agora. Muitas pessoas ainda não estavam trabalhando. Isso era verdade até para os aventureiros, que davam a impressão de trabalhar o ano todo. Embora houvesse casos em que monstros famintos de repente aparecessem nos vilarejos, os pedidos de emergência eram logo atendidos, mas no geral havia menos para fazer na maior parte do tempo. Entrar em território desconhecido seria mais perigoso durante este período, seja para explorar ruínas ou terras desconhecidas durante este período. Por causa disso, os aventureiros consideravam isso algo como uma temporada de descanso e canalizavam suas energias para treinamento, recreação ou negócios paralelos. Dito isto, a cidade-fortaleza de Irantel não era assim naquele momento. Estava cheia de vida e atividade. Essa comoção, no entanto, era um pouco diferente das outras cidades do reino. A atividade aqui não nasceu da energia usual da vivacidade desta cidade. A fonte dessa atividade veio do setor mais externo dos 3 muros. As inúmeras pessoas aqui reunidas estavam mal vestidas. A maioria eram plebeus. Mas o número era surpreendente, havia cerca de 250 mil deles. É claro que Irantel nem sempre tinha tantas pessoas assim. Era verdade que Irantel era o nexo de comércio e tráfego entre 3 reinos, com pessoas, dinheiro, bens e outras coisas fluindo livremente através dele. Por causa disso, a cidade era maior que o normal. No entanto, isso por si só não era razão suficiente para apenas um setor ser atulhado com 250 mil pessoas. Sendo assim, por que havia tantas pessoas aqui? Aqueles que melhor poderiam esclarecer isso eram um grupo de jovens. Carregar lanças sem lâminas, mas como bastões, na verdade, muitos jovens furavam e empurraram bonecos feitos de madeira e palha, vestidos com armaduras enferrujadas e escudos. Este era o treinamento de combate. Sim, as pessoas reunidas aqui hoje, todas as 250 mil, foram reunidas para a batalha contra o Império. Altos gritos de batalha ecoavam por toda parte. Claro, poucos gritos realmente tinham algum ânimo. A maioria foi tomada pelo medo da batalha vindoura, que treinavam apenas para se distrair da preocupação incômoda de que não voltariam para casa depois disso. Mesmo assim, nem todos estavam praticando com seriedade. As guerras com o Império eram uma ocorrência anual. Como resultado, muitas pessoas não tinham entusiasmo algum. Havia aqueles que se deitavam em nichos discretos. Havia aqueles que desabafaram suas frustrações para aqueles que os cercavam. Havia aqueles que se sentaram abraçando os joelhos. Quanto mais velhos fossem, maior a probabilidade de fazerem isso. Eles não tinham espírito de luta e só queriam voltar para casa vivos. Essa era a verdadeira face do exército real. No entanto, não poderiam evitar isso. Para começar, eles eram trazidos à força. Então eram informados de que teriam que arriscar suas vidas em uma batalha sangrenta com nenhum ganho para si mesmos. Mesmo que conseguissem retornar vivos, a colheita de seus campos já estaria praticamente perdida e suas vidas seriam muito difíceis, era como ter uma corda estrangulando-os lentamente. Isso não era diferente de uma morte lenta e dolorosa. As carroças passaram pelos soldados. Suas caixas estavam cheias de grandes quantidades de alimentos. Pela lógica, seria difícil abrigar e alimentar 3% da população do reino em uma única cidade. Porém, Irantel era a linha de frente das guerras com o Império e fora projetada para acomodar o poderio militar do reino. Depois de várias batalhas com o Império, a cidade estava preparada para lidar com 250 mil pessoas com facilidade. Seus armazéns eram enormes e provavelmente eram os maiores edifícios da cidade. Os suprimentos continuavam entrando naqueles armazéns. As pessoas desmotivadas olhavam com medo para as carroças. Era como se estivessem testemunhando a morte, que lentamente se esgueirava em sua direção. Todo mundo sabia o que aconteceria a seguir. Esta era uma transferência em grande escala de rações. E significava que a guerra com o Império estava prestes a começar.
Este era o setor mais interno dos muros triplos de Irrantel. No centro da cidade estava a mansão do prefeito de Irrantel, Panazolei Gruzidai Rettenmaier. Embora fosse uma casa luxuosa, digna do líder da cidade, ainda empalidecia em comparação com o prédio ao lado. Aquele prédio era o mais impressionante da cidade, a Vila Vit. Era tipicamente selado, e somente a família real ou aqueles próximos a eles teriam permissão para usá-lo. E agora, em uma sala dentro daquela vila, vários homens estavam reunidos em torno do rei Ramposa III e dos grandes nobres. Gazef ficou em silêncio ao lado do rei, que estava sentado em um trono rústico. Uma grande mesa dominava o centro da sala, cercada por nobres, que estudavam o grande mapa que ali havia sido posicionado. Havia vários marcadores de posição de tropas no mapa, e ao redor havia inúmeros documentos espalhados, registros nominais, relatórios de reconhecimento, registros de combate, relatórios de aparência de monstros e coisas do gênero. Embora houvesse um aguadeiro atrás deles, restava pouca água. Foi um testemunho da intensidade dos debates que ocorreram aqui. A verdade era que o cansaço começava a aparecer nos distintos rostos de pedigree dos grandes nobres. À medida que as forças de uma pessoa cresciam, mais e mais coisas precisavam ser discutidas e mais decisões a serem tomadas. Embora as questões de baixo nível pudessem ser delegadas aos subordinados, eles tinham que coordenar pessoalmente os assuntos dos nobres dentro de suas facções. Como os nobres estavam com seu orgulho na linha, eles não podiam se dar ao luxo de se envergonhar diante dos outros, o que só aumentava sua carga de trabalho. No entanto, isso estava prestes a acabar. Marquês Raeven, que parecia o menos exausto de todos aqui, abriu a boca para falar. Não, era melhor dizer que ele sempre era o primeiro a falar. Ele poderia ser desprezado como um morcego, mas ninguém duvidava de sua inteligência. Fazer com que ele presidisse essas reuniões entre facções era a maneira mais rápida de fazer as coisas. Agradeço a todos por trabalharem com tanto afinco. Na maior parte, acredito que terminamos nossos preparativos dentro do prazo. De agora em diante, começaremos a discutir nossa estratégia para a próxima guerra contra o Império. O olhar de Raeven aclarou todos os presentes, e ele levantou um pergaminho para que pudessem ver. Esta é uma declaração do Império que chegou há alguns dias. Afirma o local proposto do campo de batalha. O conceito de localizações de campos de batalha propostos resultou do fato de que os campos de batalha invariavelmente se tornaram locais amaldiçoados que geravam os mortos-vivos. Portanto, quando as batalhas eram travadas entre membros de espécies semelhantes, eles designavam locais específicos onde lutariam. Assumindo que ambos os lados concordaram, eles poderiam lutar lá sem prejudicar os países dos outros. Claro, nem todas as guerras foram travadas assim, ou melhor, era raro que tais acordos fossem feitos. No entanto, o reino e o império haviam lutado em campos de batalha designados nos últimos anos. Mesmo que eles tomassem novas terras, seria mais um problema a se considerar se gerasse mortos-vivos. Não havia sentido em defender terras de invasores se isso terminasse em um local amaldiçoado e inabitável. Ambos os lados compartilhavam o mesmo ponto de vista, daí os acordos. Por esse motivo, alguém suspirou de alívio quando Raeven anunciou a missiva. Esse nobre deve ter pensado que esta guerra seria a mesma que qualquer outra, dada a natureza familiar da declaração. Então, o campo de batalha será. Não é o mesmo lugar corriqueiro, Marquês Raeven? Onde mais poderia ser? De fato. Como o Marquês Bolop diz, o campo de batalha é o mesmo lugar de todos esses anos. Aquela terra amaldiçoada envolvida pelo nevoeiro, as planícies Katzi. Especificamente, na região noroeste. Como é o mesmo lugar, posso assumir que a invasão do Império será a mesma de sempre. Embora o Império alegasse estar ajudando o lançador de magia Ainzo Algol na recuperar seu legítimo território, a maioria dos nobres achava que isso era apenas um casus belli para eles declararem a guerra como sempre faziam. Se fosse apenas isso, Gazef teria concordado, mas Raeven negou com a cabeça. Infelizmente, Marquês Blumrush, esse não parece ser o caso. Segundo minhas fontes, o Império mobilizou uma grande quantidade de poder militar para esse engajamento.
Enviei meus subordinados, uma equipe de aventureiros Orixalcum, para ficar de olho, e embora eles não tenham certeza do número exato, a julgar pelas insígnias e distintivos das unidades ativadas, o Império enviou 6 legiões completas. 6. A consternação percorreu os nobres reunidos. O Império tinha 8 legiões de cavaleiros, mas até agora, o máximo que eles já haviam enviado para o campo de batalha foram 4. Mas desta vez, eles trouxeram 1,5 vezes essa quantia. Estão falando, sério assim? A pergunta veio de um nobre com uma expressão desconfortável no rosto. As 6 legiões do Império continham 60.000 homens. O reino tinha 250.000 homens, mas embora eles tivessem a vantagem numérica, o contrário era verdadeiro em termos de qualidade das tropas. Não tenho certeza, mas creio que precisamos considerar que isso pode não acabar em um simples conflito. Nas batalhas até o momento, onde os 40.000 homens do Império foram contra os 200.000 do Reino, o Império lançaria um ataque, que o Reino enfrentaria, e isso seria o fim. O objetivo do Império era exaurir lentamente o Reino e desperdiçar seus estoques de alimentos, de modo que apenas forçar o Reino a entrar em campo realizaria um de seus objetivos. Se estivessem planejando fazer a mesma coisa, não haveria necessidade de mobilizar 60.000 homens. Está claro que eles têm outro motivo em mente, pensou Raeven. Parece que aumentar impostos foi a decisão certa a tomar. No entanto, o aumento dos custos do envio de mais soldados também causava um problema crescente. No passado, suas batalhas haviam sido travadas durante a estação de colheita do outono. Essa guerra seria travada no inverno, exigindo gastos para coisas como lenha, roupas quentes e coisas do tipo que nunca haviam sido necessárias antes. A guerra era financiada pelo rei. Se o poder da facção real não tivesse aumentado, teria sido difícil para o rei obter fundos, e o próprio poder do rei teria diminuído drasticamente. Ainda assim, Marquês Raeven não acha que eles mobilizaram mais homens do que o normal para impressionar seu novo aliado lançador de magia, que chama a si mesmo de rei, ou apenas querem dar um espetáculo? Afinal de contas, não reunir um grande exército contra nós resultaria em derrota diante de seus aliados. Eu acredito que é muito provável. Na verdade, dado que não recebemos nenhuma comunicação deste Ainz ou Algon, eu suspeito que esse incidente possa ter sido planejado pelo Império e o tal do Ainz ou Algon é apenas um espectador no meio disso tudo. E até sua participação nisso pode não ser por vontade própria. Pessoalmente, Gazef achava que seria maravilhoso se esse fosse realmente o caso. Dessa forma, eles não precisariam realmente fazer daquele poderoso lançador de magia um inimigo, e quantas vidas isso salvaria? Todavia, seria otimismo em demasia. Gazef abriu a boca até então bem fechada. Me permite a palavra? Concedido. Com a permissão do rei, Gazef começou a desabafar de suas dúvidas. Eu não acho que seja esse o caso. Assim como com aquele documento da teocracia Slane, não creio que essa declaração de guerra seja uma mera farsa. O descontentamento era claramente evidente nos rostos dos nobres. E Rantel e seus arredores são o ponto de encontro de 3 nações. Toda vez que o reino e o império tinham suas guerrinhas, a teocracia tornava sua opinião conhecida. Para começar, eles diriam, e Rantel e seus arredores originalmente pertenciam à teocracia Slane. O reino assumiu o controle ilegalmente e são obrigados a devolvê-la aos seus legítimos proprietários. É profundamente lamentável que tal território indevidamente apropriado se torne objeto de uma luta pelo poder, e assim por diante. Quando ouviram isso, os 2 países queriam dizer a eles para pararem de atacar, mas até agora a teocracia nunca havia mobilizado suas tropas, então eles acreditavam que o desacordo deles era puramente da boca para fora. Desta vez, porém, o tom que eles tomaram foi muito diferente. A teocracia não tem registros dele e não pode tomar uma decisão a respeito, mas se a terra pertencer a Ainz ou Algon, reconheceremos a legitimidade de sua reivindicação. Foi o que o comunicado deles havia dito. Os nobres do reino ficaram furiosos com essa afirmação, que soou como se a teocracia estivesse dando migalhas para eles. Contudo, havia aqueles que entendiam o verdadeiro significado por trás do documento. A teocracia Slane estava dizendo:
Não temos a intenção de antagonizar a Inzou Algol na nível nacional. Isso implicava que a teocracia Slane, a nação mais forte da região, não estava disposta a arriscar um confronto com este lançador de magia. É compreensível, pensou Gazef. Ele eliminou facilmente uma das 6 escrituras, e embora ele tenha dito que não as matou, a teocracia Slane acha que seria uma má ideia ser inimigo de alguém com tanto poder. Se a Inzou Algol foi puxado para esta guerra pelo Império, eles não precisariam se abster desse modo. Que diferença faz se tiverem um lançador de magia a mais? Não somos nós que temos 250.000 homens. Conde Liton riu diante da cautela de Gazef. A zombaria era evidente em sua voz. Gazef lutou contra o desejo de franzir as sobrancelhas. Embora ele entendesse o poder chocante de um grande lançador de magia, ele também entendia os motivos de Liton. Se ele não soubesse mais nada, ele teria pensado da mesma maneira também. Por exemplo, havia o famoso lançador de magia do Império, Fluder Paradine. Seu nome era conhecido até nos países distantes. Havia rumores de que ele seria capaz de usar magia de 5º ou 6º nível, mas para ser honesto, ninguém sabia o quão poderoso ele realmente era. Isso porque ele nunca havia participado das guerras do Império, nem usou sua magia para derrotar os exércitos do reino. O 6º nível de magia era impressionante, exatamente o quão impressionante ainda precisava ser visto. Até mesmo Gazef, alguém que sobrevivera a inúmeras batalhas como o capitão guerreiro do reino, não tinha noção. Os nobres não eram lançadores de magia, e provavelmente só tinham sido informados sobre magia como parte de sua educação. Muitos dos nobres do reino menosprezavam Fluder, pensando nele como nada mais do que um garoto propaganda do império. Os nobres que tinham pouco contato com os usuários de magia, como aventureiros, eram ainda mais propensos a pensar desse modo. Conde Liton era um deles. Para ele, os lançadores de magia eram pouco mais que mágicos de palco. É claro que os sacerdotes aos quais ele se dirigia quando estava doente ou ferido eram assuntos diferentes. Eu não acho que isso seja correto. Eles podem ser muito difíceis de lidar se eles usarem magia de voo e atacarem com magias de efeito de área. Ataques de longo alcance podem ser bastante prejudiciais. Claro, os lançadores de magia profissionais não fazem coisas que não os beneficiam. Ainda assim, esse jeito que o Império trata esse Ainzou Algol é muito estranho. Eles não iriam tão longe se ele fosse um mequetrefe, então é melhor ficarmos de guarda. Aquelas palavras austeras foram ditas por Margrave Urovana, cuja cabeça de cabelos brancos e rosto enrugado transmitia a severa dignidade de um indivíduo idoso. Como o mais velho dos 6 grandes nobres, ele era um claro contraste com o jovem conde Liton. Cada palavra e gesto dele fez o conde assentir em concordância relutante. No entanto, havia alguém que se opunha a ele, Marquês Bolop. Mas quem diabos é esse Ainzou Algol? Como o Liton disse, o que um homem pode fazer? Se ele voar pelo ar, nós o derrubaremos com arcos. O mesmo se ele atacar de longe. O que um lançadorzinho de magia desses vai fazer? Essas histórias de lançadores de magia que mudam a maré ao seu favor são contos, histórias de criança. Com todo o respeito, mas não é possível que algumas das sagas heroicas que os bardos cantarolam possam ser verdadeiras. Acredito que o capitão guerreiro dono é um tanto ingênuo. Histórias são enfeitadas para chamar a atenção. Depois dos exageros dos apaixonados, as histórias ficam bem afastadas da realidade. Isso só piora quando bardos espalham histórias ouvidas de outros bardos. Sim, mas se eles pudessem reunir um monte de lançadores de magia capazes de usar Fireball. E qual a probabilidade que possam reunir um grupo inteiro de pessoas que possam usar Fireball, Capitão Guerreiro Dono? Eu não acho que seja muito provável. Fireball, uma magia de 3º nível. Seria impossível reunir um grande número de lançadores de magia que pudessem usar essa magia, mesmo se tivessem as academias de magia do Império. Viu só, isso não responde suas dúvidas. Magia é uma boa arma, mas não importa o quão poderoso ele seja, um homem não pode mudar o campo de batalha. O capitão guerreiro dono é um exemplo perfeito. Já que ninguém consegue se igualar a ti em um duelo, e nem mesmo assim pode matar dezenas de milhares de pessoas de uma só vez.
Ele estava certo. Gazef não conseguia encontrar nada para refutar o argumento do Marquês Bolop. Aqueles contos de matar 10.000 homens com uma única magia eram duvidosos na melhor das hipóteses. Mesmo aquela velha senhora, Hygrit Berskaural dos 13 heróis, não conseguiu realizar tal façanha. Entretanto, a inquietação ainda persistia em Gazef. Será que foi porque conheceu um lançador de magia realmente incrível e simplesmente não tinha noção disso? Mas, e se fosse um dragão? Marquês Blumrush, aquele lançador de magia é um humano. Qual o motivo de citar um dragão? Não, eu quis dizer em termos de um homem lutando contra uma brigada. Para começo de conversa, não faz sentido mencionar em algo irrelevante para humanos. Eu não sei onde está com a cabeça para estar com tanto medo de um mísero lançador de magia. Ele virou um olhar penetrante para Gazef. Como um dos nobres do reino, deveria sentir vergonha de si mesmo, acuado diante de uma mera sombra. Ainda assim, não é como se eu não entendesse a preocupação do capitão guerreiro dono. Então, vamos considerar a Inzo Algon como uma força capaz de igualar 5.000 homens. Sim, 5.000? Os olhos do conde Liton se arregalaram. Não acha que é muito? Valorizá-lo como um homem igual a 5.000? Mesmo que seja metade disso, ainda seria um exagero. Eu, por exemplo, considero o capitão guerreiro dono como um par de milhares de homens, e dado que nosso capitão guerreiro dono é tão cauteloso com esse indivíduo, nós o contaremos como sendo capaz de lutar 5 vezes do que ele é capaz. Eu tenho fé na avaliação do capitão guerreiro dono sobre este homem. Me sinto honrado. Embora ele ainda duvidasse que o poder de combate de Ainzo Algon fosse apenas igual a 5.000 homens, isso já era difícil o suficiente para acreditar. Seria melhor agradecê-lo e tentar melhorar o humor do outro homem. Com isso em mente, Gazef abaixou a cabeça. Nesse momento, primeiro príncipe bárbaro, o até então em silêncio, abriu a boca. Se eu puder ter um pouco do seu tempo, eu estive pensando. Por que não recrutamos aqueles aventureiros no exército? Afinal, eles trabalham no reino, então não estão sujeitos ao recrutamento do reino. Por que não podemos forçá-los a se juntar ao exército? Não me lembro de nenhuma lei no reino que proíba isso. Os grandes nobres se entreolharam. Como senhorios, eles entenderam claramente o valor e o poder dos aventureiros. Por causa disso, eles não pensavam como bárbaro. De sua parte, Gazef achava que a razão pela qual Bárbaro tinha tais pensamentos era por causa do rei. Se o rei o tivesse concedido um feudo para administrar, ele não teria pensado assim. Marquês Raeven tossiu. Meu príncipe. Eu acredito que o senhor entenda que, exceto os classificados como cobre, todo aventureiro é mais forte que um soldado comum? Claro. É por isso que eles produzirão excelentes resultados quando forem recrutados. Eles serão capazes de derrotar os cavaleiros imperiais com facilidade. Disso eu não duvido. Mas se fizéssemos isso, nossos inimigos, o Império, por exemplo, também recrutariam aventureiros. O resultado disso não seria uma batalha entre aventureiros, mas um massacre sistemático das bases de aventureiros. As perdas seriam muito maiores e muitos dos fracos morreriam. É por isso que ambos os lados não usam aventureiros para evitar uma corrida armamentista. Além disso, as regras da Guilda dos Aventureiros nunca permitiriam tal coisa. Os trabalhadores também não foram usados por razões semelhantes. Além disso, eles geralmente eram mais caros e menos confiáveis que aventureiros. Entendo o que quis dizer, mesmo que eu não aceite. E se uma cidade em que eles estão for atacada? Se ainda assim não os pegasse emprestado, isso seria imperdoável do ponto de vista dos cidadãos do Império, não? Eu sei onde quer chegar. Mas eles sentem que precisam de prudência sobre considerar ou não os cidadãos do reino. Além disso, eles podem estar em missões no exterior no momento. De todo modo, quanto melhor eles forem, mais a nação é diminuída quando morrerem em batalha. Pode levar a uma situação em que um monstro aparecerá, mas não há nenhum aventureiro capaz de pará-lo. Como tal, precisamos lidar com os aventureiros com cuidado. Marquês Raeven, não foi o senhor que mencionou antes que recrutou alguns aventureiros aposentados para suas forças? Algo sobre aventureiros Orixalcum aposentados? Por que isso é permitido? Mas aí não tem problema.
Quando se aposentam, eles não estão mais vinculados às regras da Guilda dos Aventureiros. É por isso que os contratei. Como direi, faz sentido, mas ainda não consigo aceitar. Risos suaves e sons de aprovação vieram do nobre contingente. Ainda assim, isso só se aplica a aventureiros classificados como Orixalcum. Os aventureiros classificados com Adamantite são completamente diferentes das duas equipes de aventureiros no reino. Não havia ninguém aqui que não soubesse das ousadas façanhas da Rosa Azul durante a perturbação demoníaca. Antes de ocuparem o centro do palco, havia outro grupo de aventureiros em posição de adamantite. Embora todos tenham se aposentado, eles não foram contratados desde então. Correto, Capitão Guerreiro Dono? Sim. Há 4 deles. Um deles abriu uma escola exclusiva de espadas para os alunos escolhidos a dedo. Outros 2 foram em uma jornada. A última é uma vovó que uma vez pertenceu à Rosa Azul, mas ninguém sabe onde ela anda. Gazef contou os rostos familiares em seus dedos quando se lembrava dos membros. Enquanto passeava pela capital, ele fora arrastado para uma sala de treinamento por seu professor e fora submetido a dias infernais de treinamento e palestras sobre espadas. Por causa desse encontro, Gazef, que deveria ter sido apenas um mercenário, acabara servindo ao rei. Não de suas memórias mais felizes. Não, foram bons tempos. Entendo. Eu também ouvi que a equipe de aventureiros chamada Escuridão está dentro desta cidade. Se ao menos pudéssemos contar com a bela princesa Nabi para lutar com o Ainz ou Algon, mas isso será difícil. Embora fosse fundamentalmente uma boa ideia, a Guilda dos Aventureiros nunca permitiria isso. Vários nobres começaram a amaldiçoar a guilda em voz alta. Por exemplo, eles não são mais que camponeses. Quem eles pensam que pagam as contas? Ou se eles são cidadãos do reino, devem trabalhar para o reino. Era natural que os que estavam no poder ficassem descontentes com a Guilda dos Aventureiros, que se recusou a se submeter a esse poder. No entanto, também era um fato que eles eram os únicos que podiam lidar com monstros. Se a Guilda dos Aventureiros deixasse o reino, eles não teriam como abater poderosos monstros. Como resultado, o reino seria lentamente destruído, e nem mesmo a presença de Gazef mudaria isso. Monstros tinham muitas habilidades especiais e derrotá-los exigiria um repertório igualmente diversificado de ataques, defesas e métodos de cura. Por causa disso, os aventureiros eram indispensáveis. Seria uma questão diferente se pudessem incorporar os lançadores de magia e rangers em suas forças, assim como o Império fazia. Ah, como esperado de Vossa Alteza! Eu sinto que esta é uma ideia maravilhosa. Aquele que falou fora um barão. Sua influência era irrisória para participar dessa reunião, o que significava que ele era o vassalo de alguém. Como uma lançadora de magia, ela pode ter algumas ideias sobre essa situação. Pode ser bom apenas ouvir o que ela tem a dizer. Talvez devêssemos mandar um emissário, apenas no caso. A sugestão encontrou uma pequena quantidade de aprovação. A maioria dos que concordaram eram nobres de baixo escalão e, do modo como elogiavam Bárbaro, provavelmente estavam agindo como lambe-botas da facção nobre. Eles não pareciam ter notado os rostos que as pessoas mais perspicazes estavam fazendo. Então vá, ordenou o rei com uma voz cansada antes de continuar. O Momon Dono é um aventureiro adamantite. Você não deve ofendê-lo sob nenhuma circunstância. Entendido? Este súdito cumprirá o decreto real ao pé da letra. Assim espero. Tome cuidado para não o ofender. O rei acenou para ele novamente depois de repetir suas ordens. O nobre em questão saiu da câmara, transbordando de orgulho. Ele não parecia ter percebido que seria cruelmente descartado se algo desse errado. Ah, saímos muito do tópico original. Vejamos, onde estávamos? Ah. Então, para igualar o poder de combate de Ainz ou Algon, não acho que alguém tenha alguma objeção à escolha de 5.000 homens. O Marquês Raeven olhou para Gazef. Eu não tenho objeções. Pessoalmente, Gazef achava que o dobro desse número não seria suficiente, mas entendia que aqueles que não tinham visto seu poder em primeira mão poderiam não aceitar esse fato. Perfeito.
Então, como o Império já concordou com a escolha do campo de batalha, eu acredito que todos nós possamos começar a mover nossos exércitos para as planícies Katzi. Alguma objeção? A linha de visão do Marquês Raeven varreu a sala e, um por um, os nobres não mostraram objeção. Quando finalmente chegou ao Marquês Boulop, a resposta do homem foi alta e clara. Não haverá problemas, Marquês Raeven. Minhas tropas estão prontas para sair a qualquer momento. Com licença, Vossa Majestade, mas posso fazer uma sugestão? Desejo confiar algo ao príncipe. Havia apenas um príncipe presente. Todos os olhos se voltaram para Bárbaro. Parece que esse Ainz ou Algon apareceu uma vez para salvar um povoado no chamado Vilarejo Carne. Se fosse puramente por altruísmo, isso seria bom e justo. No entanto, ele pode ter tido um motivo estratégico em mente. Eu acho que seria melhor se mobilizássemos algumas tropas e tentássemos questionar os aldeões sobre os detalhes. Eu gostaria de confiar o comando dessa unidade ao príncipe. Marquês. Bárbaro olhou para o Marquês Boulop. Fique quieto, disse o rei antes de completar. É uma boa ideia. Meu filho, eu o ordeno, vá para o Vilarejo Carne e aprenda o que puder com os aldeões. Gazef tentou ao máximo não franzir as sobrancelhas. Se eles fossem para o Vilarejo Carne agora, eles não estariam propensos a aprender informações úteis sobre o lançador de magia. Além disso, dividir suas forças dificilmente seria uma medida inteligente, mesmo que fosse uma quantia comparativamente pequena. O rei ordena e eu obedeço. Mas quero que saiba, meu pai, ir nesta incumbência não é de minha vontade. Vendo que o rei não tinha intenção de retirar suas ordens, Bárbaro abaixou a cabeça sem se preocupar em esconder a expressão infeliz em seu rosto. Cederei algumas das minhas tropas de elite para acompanhá-lo nesta jornada. Também enviarei nobres para acompanhar o príncipe. A força total da sua unidade será de cerca de 5.000 homens. Entendido. Está de guarda contra uma força de flanco do Império. Não esperava nada menos de suas ideias, Marquês Boulop. Gazef podia ver a lógica nas palavras de Raeven. No entanto, ele ainda tinha dúvidas de que o exército imperial usaria tais métodos dissimulados, tropas de flanqueio, mesmo depois de concordar com a localização do campo de batalha. Embora essa fosse uma tática básica de combate, conduzir um ataque furtivo como esse depois do acordo só criaria má fama nas nações vizinhas. O Império estaria atirando no próprio pé. Embora eu não ache que preciso de tantos soldados, como foi o Marquês que graciosamente propôs isso, não tenho outra alternativa senão aceitar. Muito obrigado, Vossa Alteza. Mais uma pergunta se é permitido. O Marquês Boulop parou por um momento. Em vez de recuperar o fôlego, o atraso foi chamar a atenção para o que ele ia dizer em seguida. Quem será o comandante-geral desta batalha? Eu acredito que ninguém vai se opor a mim mesmo. A atmosfera mudou. Esta foi uma declaração indireta. Foi formulada como uma pergunta, mas carregava consigo o peso e o poder não expressos de escolher o homem que exerceria a autoridade sobre todo o exército. Se perguntado quem era o melhor comandante entre Rei Ramposa III e Marquês Boulop, muitos nobres apontariam para o último. Isto era especialmente verdadeiro, dado que as forças do Marquês constituíam um quinto do exército real, 50.000 homens. Além disso, o Marquês Boulop também comandava tropas de elite. Ele havia sido inspirado pelo bando guerreiro de Gazef e, assim, criou uma unidade de guerreiros profissionais. Eram guerreiros bem aptos. Embora fossem inferiores ao bando guerreiro de Gazef, ainda assim, eram páreo para os cavaleiros imperiais, talvez mais que páreos. De particular interesse seriam seus números, mesmo em torno de 5.000 destes. Se eles entrassem em confronto com o bando de Gazef, as elites mais numerosas de Boulop triunfariam por uma grande margem. Se o rei não estivesse pessoalmente presente, a autoridade de comando cairia indubitavelmente ao Marquês Boulop. Mas como o rei estava aqui, seria natural que o rei Ramposa III fosse o comandante supremo, embora os nobres da facção nobre provavelmente não o aceitassem. O rosto de Gazef se tornou severo quando o Marquês Boulop pressionou o rei com sua pergunta, mas o Marquês Boulop permaneceu impassível mesmo ao ver a expressão de Gazef.
Para Boulop, Gazef era meramente um plebeu que era bom com uma espada, e permitir que um não nobre permanecesse nesta sala era quase intolerável. Marquês Raeven. Sim. Deixarei isso ao seu encargo. Conduza o exército em segurança até as planícies Catze. De lá, também estará encarregado do acampamento e do entrincheiramento. Será uma honra. Raeven assentiu em aceitação do decreto real. Embora o local que Boulop queria fora arrancado dele, ele não poderia reclamar se fosse Raeven. Ele sabia que o homem era talentoso e, como resultado, criticá-lo seria muito difícil. Mais importante, Raeven tinha amplas conexões e muitos dos homens de Boulop lhe deviam favores. Se ele tentasse criticar Raeven com demasiada severidade, isso apenas levantaria suspeitas de suas capacidades. Como tal, Boulop não teve escolha senão sorrir e suportar. Marquês Raeven, minhas tropas estarão em suas mãos. E não faça cerimônia se precisar de alguma coisa. Muito obrigado, Marquês Boulop. Espero contar com sua ajuda quando chegar a hora. Gazef ficou muito feliz com a decisão do rei, tão feliz como se fosse ele mesmo que tivesse dito. Mais alguma coisa? O rei esperou por um tempo, mas ninguém respondeu. Vamos dar inícios aos preparativos. Partiremos amanhã. Levará 2 dias para chegar ao campo de batalha, por isso não fiquem relaxados nos preparativos. Estão dispensados. Marquês Raeven, assuma. Como desejar, Vossa Majestade. Os nobres saíram da sala para começar a marcha, deixando apenas o rei e Gazef. Ramposa III virou lentamente a cabeça. Um som estridente atingiu o ouvido de Gazef. Ele provavelmente estava muito tenso. Depois de se alongar, uma expressão de alívio floresceu no rosto do rei. Obrigado pelo seu árduo trabalho, Vossa Majestade. Ah, foi um trabalho difícil, de fato. Estou cansado. Gazef sorriu com ironia ao seu rei. Cansado era um eufemismo de administrar as facções real e nobre. Contudo, ainda havia pessoas mais fatigadas do que Ramposa III. Já estava na hora. Assim que Ramposa III estava prestes a continuar, várias batidas vieram da porta. Então a porta abriu-se lentamente e o convidado que aguardava entrou. Ele era como um bulldog gordo com a aparência simples de um homem que, tirando isso, não era nada notável. Seu couro cabeludo era lustroso, seu cabelo era ralo até o ponto de ter falhas, e o pouco que restava era branco como a neve. Seu corpo era rotundo, sua barriga era rechonchuda e seu queixo e bochechas estavam flácidos. No entanto, apesar de sua aparência simples, a luz da inteligência brilhava em seus olhos. Ramposa III sorriu amavelmente para ele. Estou feliz que veio, Panazolei. Vossa Majestade. Disse o prefeito de Irrantel quando se curvou para seu suzerano. Então, ele desviou o olhar. Há quanto tempo, Stronoff dono? Panazolei poderia ser um nobre, mas era extremamente cortês com Gazef, um plebeu. Precisamente por ele já ter sido um plebeu que subiu na vida até seu status atual. Saudações, prefeito. O senhor cuidou de mim naquela época. Meus agradecimentos por organizar a cura de meus subordinados. Eu estava com pressa de me reportar à capital, então sai correndo sem agradecer o senhor. Por favor, aceite minhas desculpas. Ah, não se preocupe. Eu entendo a importância de relatar a emboscada, capitão guerreiro. Como eu poderia ser tão arrogante ao ponto de guardar rancor por algo assim? Vendo que ambas as partes estavam se curvando, o rei riu de alegria. Panazolei, não vai fazer aquele seu chiado com o nariz? Vossa Majestade. Não há necessidade de fazê-lo em torno de pessoas que não me patrocinam. Ou talvez Vossa Majestade e os Stronoff donos sintam que sou um palhaço que me vendo por aquela atuação? Não quis te ofender, foi uma piada. Espero que me perdoe, Panazolei. Ah, não, seu humilde servo extrapolou os limites. Sou eu quem deve pedir seu perdão, Vossa Majestade. Bem, devemos começar? Não. O rei hesitou, e depois respondeu. Não, ainda há mais uma pessoa que ainda está para chegar. Vamos esperar. Muito bem. Então, podemos primeiro discutir a questão dos custos dos alimentos dentro da cidade? Depois disso, relatarei as projeções sobre a Força Nacional do Reino para o próximo ano, com base nos dados coletados pelo Marquês. 1.
Quanto mais cedo resolvermos essa dor de cabeça, melhor. Quando Panazolei começou a falar, até mesmo Gazef, que não estava habituado a administrar os assuntos internos do Estado, acabou ficando emburrado. Seu relatório dizia respeito ao estado alarmante das despesas atuais e futuras do país. A coleta de alimentos em todo o reino estava piorando ainda mais a escassez de alimentos. Destacava-se o fato de que o país continuaria em declínio mesmo depois que os cidadãos daqui retornassem de seu recrutamento. As previsões de Panazolei estavam no lado otimista, mas ainda assim pintavam uma imagem terrível das coisas. Quanto ao rei, seu rosto era como uma máscara sem expressão. Como as coisas chegaram a este estado? Se o império continuar seus ataques anuais, as chances do reino desmoronar por dentro serão bastante altas. Manter os impostos como estão, fará com que muitas pessoas morram de fome e, se reduzirmos os impostos, não teremos fundos suficientes para financiar nossas políticas. Ramposa III colocou as mãos na testa, cobrindo o rosto. Este foi o resultado de responder aos anos de nesgas com o império. No momento em que perceberam o objetivo do império de reduzir a força do reino, já era tarde demais. Vossa Majestade. Quão perturbador! Se soubéssemos antes, se ao menos tivéssemos lidado com isso antes que os nobres se dividissem completamente em suas facções, quanta tolice! Certamente não, Vossa Majestade. Sinto que tentar resolver isso só faria com que o reino se dividisse em dois e desencadeasse uma guerra civil, e o império se aproveitaria de nossa fraqueza para nos invadir e conquistar. Gazef tinha certeza disso, de que o rei Ramposa III havia feito um bom trabalho. As condições que levaram a essa situação foram o resultado da inação dos reis anteriores. Era impossível para uma geração apagar os pecados acumulados de todos os seus ancestrais. Eu só quero deixar um bom reino para o próximo, para meus filhos. Embora o rei falasse devagar, cada palavra continha um poderoso propósito. Então, não é essa a chance de fazer isso? Eu tenho muitos adeptos agora devido à perturbação. Não deveríamos dar um golpe significativo no império, independentemente do custo, para que possamos conquistar alguns anos de paz para o reino? Gazef podia ver um brilho nos olhos do rei. Aquele brilho despertou suas preocupações. Ele sabia que deveria se opor a isso, mas não conseguiu emitir som algum. Se o rei tivesse falado para promover seus próprios desejos e ambições, talvez ele pudesse ter sido capaz de intervir. Mas quando percebeu que o rei falava em garantir a segurança de seu povo e país, as palavras ficaram presas em sua garganta. Como testemunha em primeira mão do rei colocando seu país acima de tudo, o capitão guerreiro não podia falar contra ele. Embora isso seja certamente possível, também acredito que esteja ciente da periculosidade desse passo. Se agir para reduzir o poder da nobreza, o país pode cair no caos. O rei apertou as sobrancelhas e o coração de Gazef doeu. Acertou na mosca como de costume, Panazolei. Embora haja chances de morrer em uma cirurgia, há também chance de continuar vivendo. Se deixarmos as coisas acontecerem, a doença se espalhará pelo corpo e nos matará lentamente. Então não deveríamos avançar e aproveitar? Meu rei, todos sabem que operações cirúrgicas não são confiáveis. Seria melhor encontrar outra solução. Se houvesse alguma solução mágica para os problemas do reino, eu gostaria de confiar minhas esperanças nisso. Infelizmente, não há. O método bárbaro de cortar o corpo para remover a porção doente é a única cura para nossa situação atual. Este procedimento assustador e grosseiro, cirurgia, fora sugerido por um minotauro, o dito cujo fora conhecido como sábio atrevido. Este era o único remédio para o reino. Um silêncio dominou a sala, o rei se via forçado a medidas extremas para salvar seu país. Então, quando os pesares tornaram a atmosfera opressiva, uma batida da porta soou como se quisesse quebrar o desalento no ar. O homem que entrou sem esperar por uma resposta fora o Marquês Raeven. Cavalheiros. Peço desculpas pelo atraso. Alívio se espalhou imediatamente. Ah, o homem que estava faltando. Marquês Raeven, eu coloquei um grande fardo em seus ombros. Raeven pareceu confuso por um momento enquanto tentava descobrir o que exatamente o rei falava, mas imediatamente reagiu substituindo-o por uma expressão cansada.
Não, não se preocupe demais com isso, Vossa Majestade. Na verdade, confiar o comando ao Marquês Boulop teria sido muita tolice. Afinal, ele só sabe pedir cobranças e empréstimos. Não ficou claro se Raeven fez sua dura crítica com sinceridade. Talvez ele pudesse ter dito de propósito para aliviar o clima tenso que sentira quando entrou na sala. Além disso, se Vossa Majestade assumisse o controle direto do exército, um passo em falso poderia resultar na retirada da facção nobre na véspera da batalha. Como tal, não há comandante mais adequado ao papel que eu. Dito isso, gostaria de uma pausa em todo esse trabalho sem fim. Quero anunciar antecipadamente que, depois de concluída a guerra, gostaria de descansar em minhas próprias terras por alguns meses. Com isso, a expressão de Raeven subitamente se tornou severa. Enfim, já pedindo desculpas de antemão pela minha indelicadeza, não podemos perder tempo, então vamos resolver isso rapidamente. Embora seu rosto permanecesse tão frio quanto o de uma cobra, Gazef podia sentir emoções humanas dentro dele, assim como qualidades que ele conseguia admirar. Eu fui um tolo por não ter visto sua verdadeira natureza antes. Eu sou realmente ruim em julgar as pessoas? Com pesar em seu coração, Gazef lembrou da reunião nos aposentos do rei antes de deixarem a capital. Havia 5 pessoas presentes. O rei Ramposa III, o próprio Gazef, a terceira princesa Rener, o segundo príncipe Zanak e o marquês Raeven. As coisas que os 2 últimos disseram encheram Gazef de surpresa e destruíram seus preconceitos sobre a corte. Em particular, havia aquele homem que Gazef desprezava, o homem que o lembrava de uma cobra ou um escorpião. Em particular, saber que o homem que Gazef desprezava como um verme era na verdade o homem que mais trabalhou pelo rei o chocou além da capacidade de palavras para descrever. Me sinto constantemente causando problemas para a minha filha e para o senhor, Marquês Raeven. Ramposa III baixou a cabeça para o sentado Raeven, havia uma expressão sincera no rosto. Vossa Majestade, por favor, não faça isso. Eu já agi sozinho sem lhe consultar. Só lamento não ter agido antes. Marquês Raeven, permita-me pedir desculpas também. Disse Gazef enquanto se curvava profundamente e... Eu fui enganado por impressões superficiais e nutri pensamentos desrespeitosos a seu respeito sem entender suas verdadeiras intenções. Por favor, perdoe a mim e minha tolice. Capitão Guerreiro Dono, não há necessidade de se preocupar com isso. Mesmo assim, se eu não for punido por minha insensatez, isso vai ficar como um espinho dentro do meu coração. O rosto de Raeven parecia dizer sério isso? E então ele balançou a cabeça várias vezes. Depois disso, ele ditou a punição de Gazef. Se é assim, então, de agora em diante, não vou me dirigir a ti como Capitão Guerreiro Dono, mas como Gazef Dono. Considere isso como um sinal do meu respeito. Foi um castigo que nem sequer contava como castigo. Um pensamento, que ele tinha olhos, mas não podia ver, começou a crescer em seu coração, e Gazef respondeu com sincera gratidão. Muito obrigado, Marquês Raeven. Não é nada demais, Gazef Dono. Melhor começarmos discutir a direção na qual o reino irá a partir deste dia.